Oi, pessoal! Aqui quem está falando é a professora Adriana Libório. Sou pedagoga e psicopedagoga com mais de 15 anos de experiência na alfabetização de crianças no ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. Hoje nós vamos falar porque é tão importante promover a autoconfiança na criança. Nós vamos analisar algumas atitudes de pais ou responsáveis perante algumas atividades da criança. O que você, pai, mãe ou responsável, pode fazer para ajudar a criança a adquirir a autoconfiança. Então, vem comigo que eu vou te ajudar. A autoconfiança é necessária para qualquer aprendizado. É sempre necessário que tenha um adulto como referência. Se a gente pensar desde lá da vida intrauterina, a criança já tem um adulto de referência, que é a própria mãe. Ela está ali protegida, lógico que a natureza garante que a criança se sinta protegida para que ela tenha um desenvolvimento bom, os seus potenciais enquanto feto, enquanto bebê, na medida que cresce, para que possa ter um nascimento saudável. Isso é da natureza humana. Mas se a gente for pensar de forma pragmática, essa proteção, ela tem um motivo de ser. E o motivo de ser é para que a criança realmente se sinta capaz de nascer e se desenvolver. Na medida que a criança cresce, é necessário que se dê responsabilidade de acordo com a sua capacidade. Ah, professora, mas você está me dizendo que é para ela trabalhar já cedo, com 2, 3 anos? Não é isso. Na medida que a criança consegue realizar alguma tarefa, ela vai aprendendo que ela é capaz. Entende? Então, assim, se eu dou para uma criança uma tarefa, por exemplo, uma criança pequena, vai ali e pega a chupeta que você derrubou. E ela consegue fazer, e você diz para ela: olha, você conseguiu, que bom que você conseguiu. Você está incentivando, e dentro do cérebro da criança está sendo incutido que ela consegue, ou seja, a autoconfiança. Então, o fato dela pegar uma chupeta, uma coisa tão simples, isso no cotidiano, né, no dia a dia da criança, do crescimento da criança em casa, isso vai incutindo nela a capacidade, a percepção da capacidade. Então, ela começa a entender que ela é capaz, sim, de fazer certas coisas. Por outro lado, muitos pais acham que apenas falando para a criança o que ela deve fazer, ela vai fazer. Provavelmente essa criança, nessa ideia hipotética de que vai buscar a chupeta que caiu, ela precisa ter tido uma referência anterior. Ela só vai conseguir pegar aquela chupeta que caiu se ela já viu os pais fazendo isso. E isso é natural, né, gente? Porque quando é bebê, caiu a chupeta, eu peguei a chupeta e ela viu eu pegando a chupeta por diversas vezes. A gente já consegue identificar que ela sabe porque ela viu. Não foi uma coisa que surgiu da cabeça dela e ela automaticamente sabia o que fazer através do seu comando. Não. Todo aprendizado, ele se dá a partir de exemplos e depois a partir de comandos. Então, você precisa fazer com ela, auxiliar ela, a criança, a realizar as atividades. Então, gente, na medida que a criança vai crescendo, você precisa dar pequenas tarefas que ela seja capaz de efetuar. Então, quando eles são muito pequenos, você pode pedir para pegar chupeta, para guardar um determinado brinquedo, para pegar um determinado material escolar. Se ele já tiver em idade de ir para a escola, 3, 4 anos, as crianças vão muito cedo para a escola. Então, peça para ele, olha, pega a agenda, pega o estojo. Então, de acordo com o desenvolvimento e a vivência da criança naquele momento. Então, dê tarefas que ela possa efetuar. E todas as vezes que a criança consegue fazer, dê os parabéns. Diga o quanto ela é capaz, que você está orgulhoso dela. Parece bobagem para algumas pessoas, gente, mas não é. Essas frases repetidas ao longo da infância vai incutindo no cérebro da criança a percepção de que ela é capaz. Então, hoje, como criança, ela é capaz de pegar um controle da TV, ela é capaz de pegar um copo de água, ela é capaz de pegar chupeta, ela é capaz de diversas coisas. Na medida que a criança cresce, é necessário incluir atividades um pouquinho mais complexas. Então, vamos pensar agora numa criança em idade escolar. Inicialmente, ela não vai saber organizar a mochila dela de forma excelente. Mas você pode pedir que ela faça. Então, filho, filha, vai lá e arruma seu material escolar de amanhã. O que muitos pais pecam
é deixar que a criança faça sozinha e achar que vai ser feito da melhor forma. E aí chega no outro dia na escola, esqueceu o estojo, esqueceu a garrafinha de água, esqueceu o livro, né? E isso não pode ser responsabilidade da criança, é responsabilidade dos pais. Ah, professora, mas você está me dizendo que é para eu dar essa tarefa para ela. Agora está me dizendo que a responsabilidade é minha porque não estava todo o material lá? É isso mesmo. Por quê? É papel do pai e da mãe verificar, principalmente em crianças pequenas, primeiro, segundo ano, até o terceiro ano, tá? Então, crianças que têm entre 7 e 8 anos, que estão no terceiro ano do ensino fundamental, se você já tem esse hábito de pedir para que ela organize seu próprio material escolar, não basta pedir para que ela faça isso, você precisa monitorar. Né? Uma criança pequena ainda, ela está adquirindo autonomia. A autonomia ela não brota, assim como o aprendizado, não brota do nada. Ele precisa ser monitorado. Então, depois que ela fez a atividade que você pediu para ela fazer, arrume a mochila. Você precisa ir lá e verificar se está arrumada de acordo com o necessário para o dia seguinte. Porque, gente, provavelmente não vai estar. Nessa idade não vai estar. E aí você confere, você pode conferir com a própria criança. Ó, tá faltando tal coisa. Ela vai lá e pega. Então, nesses movimentos, você está ensinando ela várias coisas. A ser organizado, a ter o senso de responsabilidade e até a autoconfiança. Porque se o pai, ao contrário, faz todo esse movimento, pede que a criança faça e vai lá monitorar e diz frases como: você não presta para nada. Olha só, tudo bagunçado, tudo sujo, tudo errado, essa garrafa vazando água. E cadê a agenda? Então, o jeito de falar com a criança, né? Então, todo o trabalho que ela fez de organizar a mochila como ela achou que deveria ser feito, porque você deu essa autonomia para ela, e tem uma devolutiva do pai e da mãe, num sentido de que você não presta, de que você não sabe fazer, de que você é incompetente, o que você vai estar incutindo na cabeça da criança? Exatamente o inverso do que a gente quer. Porque ele vai se sentir como? Incompetente, incapaz, né? Então, é importante que quando você fala com uma criança, mesmo que você haja e utilize da sua autoridade, que seja sempre de forma positiva. Filho, lembra que eu te falei que você sempre precisa colocar a agenda dentro da mochila? Então vai lá e pega. Percebe a diferença? Em vez de você falar, filho, você não pegou a agenda, eu já te falei 1000 vezes para você pegar a agenda. Gente, falar 1000 vezes é coisa de pai e mãe, tá? E professor. Porque eu, como professora e muitos outros colegas, a gente sabe disso, que a gente fala 1000 vezes a mesma coisa o tempo todo. Eu costumo dizer aquela frase, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então vai chegar uma hora que ele vai entender, mas isso não vai acontecer do dia para a noite. Né? Então, a comunicação não violenta é super importante. Então, sempre de forma assertiva, sempre de forma positiva, falando para ele aquilo que ele precisa melhorar e dizendo que ele é capaz. Não, você é capaz sim, vamos fazer direito. No outro dia não fez direito? Você é capaz sim, vamos fazer direito. Você é capaz de fazer direito. E a capacidade ela vai se desenvolvendo no decorrer dos anos que vão se passando. Né? A criança ela vai adquirindo mais independência, mais autonomia. E para que esse desenvolvimento seja satisfatório, é necessário que seja feita uma comunicação assertiva, confiando nas possibilidades dessa criança, porque toda criança é capaz. Então você tem que ter essa certeza no seu coração, que o seu filho é capaz de fazer qualquer coisa, mas naquele momento ele está no momento de desenvolvimento. Pais que só dão comandos e esperam que os filhos façam estão cometendo um grave erro. Tá? Então, vamos pensar assim. Eu estou mandando meu filho fazer e eu espero que ele faça corretamente. Para que isso seja efetivado de forma satisfatória, de forma que você fique satisfeito, que seu filho compreenda que ele consegue fazer, existe um caminho. Então, primeiro, os pais precisam ter consciência de que ele é o exemplo. Então, não adianta você dar uma tarefa para a criança seguinte, dá um comando para ele o seguinte, vai lá e dobra a roupa, se ele nunca te viu dobrar a roupa. Percebe? Vai lá e faz o dever de casa como a professora mandou, se você nunca fez o dever de casa com ele. Então,
eu quero que você, pai, mãe, que esteja preocupado, pense um pouquinho em algumas atitudes que você está tendo. Será que você está dando o exemplo necessário para que a criança perceba o quanto ela é capaz? Porque tudo que o pai fala, tudo que o pai e a mãe fala é levado à risca pela criança. Enquanto ela é criança, a criança leva à risca. Então, se você está dizendo para ela que ela é incompetente, que ela é burra, que ela não sabe fazer nada, que você está cansada de repetir as coisas para ela, o que você está incutindo nela? Exatamente isso, que ela é burra, que ela não sabe fazer nada, que ela é uma criança que nunca vai aprender. Percebe a sutileza? Às vezes não é tão sutil assim, né? Mas muitas vezes nós, como pais, a gente se estressa com as questões do dia a dia, a gente acaba estourando com os entes queridos, com as pessoas que são mais importantes para a gente. E a gente precisa se policiar, porque eu acredito que se você está aqui vendo esse vídeo, você está muito preocupado com o seu filho, você quer o melhor para o seu filho. Né? Pais que procuram conteúdos educacionais, conteúdos que vão ajudar em alguma parte da sua vida, são pais preocupados. Só que muitas vezes na correria do dia a dia a gente não se dá conta das sutilezas, das necessidades primárias, sabe? E a gente tem muito problema na escola de crianças que se acham burras, se acham incompetentes. E muitas vezes o professor consegue reverter a situação. Só que quando o pai e a mãe percebem a sua importância nesse processo, a criança voa. Porque antes de acreditar no professor, se o professor fala, você é capaz, você é inteligente, eu estou vendo que você é inteligente. Mas se o pai e a mãe falam, você é capaz, você é inteligente, o peso é muito maior. Né? Lógico que a professora vai ajudar muito, mas o peso de um familiar, de um pai e de uma mãe falando para a criança que ela é capaz, o quanto ela é capaz, o quanto ela é inteligente, tem um peso muito maior. Não duvidem disso. Então eu quero que vocês pensem que falas problemáticas como essas pode levar a graves distúrbios na criança. Né, como depressão, desinteresse pela escola, pelas coisas da vida, pelos aprendizados, enfim. Então, a partir de hoje, a partir deste vídeo, eu quero que você mude a sua atitude. Seja com seu filho aquilo que você gostaria que tivesse sido feito com você. Seja mais amoroso, mais carinhoso, compreenda. Às vezes falta a compreensão. Né? Então, compreenda que essa criança ela precisa de estímulo, ela precisa de exemplo. Então, ela precisa ver você fazendo as coisas que você quer que ela faça. Então, se você quer que ela arrume a cama, você precisa arrumar a sua cama. E arrumar a cama com ela várias vezes, até que ela entenda e compreenda como é que é feito. No comecinho ela não vai conseguir arrumar a cama de forma perfeita. Aí você vai lá com ela, ajusta, estica um pouquinho mais o lençol. E aí, com o tempo, ela vai criando essa autonomia, essa capacidade, vai tendo essa capacidade. Então, se você está em dúvida, se você é um pai que passa autoconfiança para a criança, faça um pequeno checklist. Eu vou fazer algumas perguntas e se alguma das respostas for não, acenda o sinalzinho vermelho, tá? E repense aí nas suas atitudes. Eu já fiz dever de casa com ele. Acompanhei o dever de casa suficiente para saber se ele sabe fazer o dever. Porque se você acompanha a criança, você sabe se ela sabe ou não fazer o dever. Então pensa aí, você sabe se ela sabe fazer o dever? Você sabe se ela é capaz? Se ela está fazendo certo, se ela está fazendo errado? Eu sempre aplaudo quando ele consegue fazer alguma coisa. Quando ele consegue arrumar a cama, quando ele consegue dobrar. Aplaudir não é ficar toda vez, não. Aplaudir no sentido de falar, nossa, reconhecer, sabe? Você reconhece quando seu filho ele fez algo, ele se esforçou para fazer? Eu sei se ele consegue fazer alguma tarefa específica? Gente, se a resposta for não para alguma dessas alternativas, repense em como você está tratando aquele que você está formando. Entenda que o sucesso do teu filho, ele depende muito de como você lida com as frustrações dele no dia a dia. Então, pai e mãe, você que é preocupado com o desenvolvimento do seu filho, ajude ele a adquirir autoconfiança. Então, tudo que você fala é um peso enorme. Então, se você diz, você é um fracasso, ele vai acreditar nisso. Se você diz, você é um sucesso, você vai conseguir, você é capaz, ele também vai acreditar nisso.
O peso da fala de uma mãe e de um pai, gente, é enorme, enorme, imenso. Então tenha consciência dessa responsabilidade. O desenvolvimento da autoconfiança vem a partir do exemplo que você dá e daquilo que você acredita nele. Se você acredita no seu filho, o céu é o limite. Mesmo que ele tenha alguma dificuldade, mesmo que ele apresente alguma limitação, não importa. Isso não deve importar, isso tem que ficar claro para ele, que você não se importa com a limitação dele, que você entende a limitação dele, que você sabe, que você tem consciência, que você procura ajuda, mas que você sempre vai estar ali para incentivar e dizer que ele é capaz. Tá bom? Eu sei, eu entendo quanto é difícil, gente, ser pai e mãe, ainda mais nesses tempos modernos. Né? A nossa responsabilidade aumenta com relação ao que eles estão assistindo nos aparelhos eletrônicos, porque todos praticamente hoje em dia têm celular. Proibir o celular, será que é a melhor saída? Eu acredito que não, porque essas crianças elas já nasceram numa geração que a tecnologia está aí, ela é uma realidade, não tem como retirar a realidade da criança. Essa é uma realidade. Então, o nosso papel ele fica cada vez mais difícil e com mais responsabilidade. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você compartilhar com um grupo de pais, de amigos. Aperte o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Toda semana tem conteúdos novos. Se inscreva no canal, é muito importante para que a gente possa levar essa mensagem para mais e mais pais. Tá bom? Mande um e-mail aqui para mim, adrianaliboredearaújo@gmail.com. Espero ter ajudado, espero que vocês passem a compreender um pouquinho melhor a cabecinha dos seus filhos e a importância de vocês na vida deles, tá bom? Na vida deles e no sucesso deles. Um beijo, tchau, tchau. Te encontro no próximo vídeo.